Hoje eu tenho a honra de conversar com uma pessoa que eu admiro demais. Ela é meu ponto de apoio, ela é minha referência, ela é minha positividade todos os dias. E nós estamos vencendo juntas. Eu, ela e milhares de mulheres que ela está sempre aí apoiando e dando colo. Maria Jo Rosa, que bom ter você aqui hoje. Ai, que felicidade, Sara. Eu quero muito agradecer o convite, falar que eu estou muito feliz de conversar com você, poder agregar, né, na vida de tantas mulheres. Que responsabilidade, né? Mas você se propôs a isso, né? Uma das coisas que a Mari tem é que ela tem uma organização que ela vai contar aqui pra gente, que apoia as mulheres que têm câncer. Conta pra gente um pouco, Mari, onde eu posso buscar apoio? Olha, nessa minha jornada, Sarinho, eu acho que é importante falar que eu não construí nada sozinha, eu não sou nada sozinha. Então, desde o meu primeiro diagnóstico, né, para quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta de formação, e sou especializada também em câncer de mama. Então, eu falo que eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre gostei de estudar sobre câncer. E é até curioso, né? Eu falo que é irônico isso, porque eu falo para assim, o universo, para Deus, que eu aprendi muito na prática, na teoria e agora na prática, né? Que foram 2 vezes. E desde o início, Sara, eu achei que eu tinha certeza de que tudo que eu passei não foi por acaso. Então, eu tive um sonho, depois que eu descobri o primeiro diagnóstico, eu tive um sonho com esse nome, que é Anjo Rosa. E o sonho, eu acordei e falei pro meu marido, eu não sei se já existe esse nome, né, essa marca, mas eu vou fazer algum dia eu vou fazer alguma coisa para ajudar muitas mulheres. E foi realmente através de um sonho que surgiu o Anjo Rosa. E como eu tive muita ajuda, mas muita ajuda mesmo, eu falo que os anjos rosas foram anjos que passaram na minha vida. Porque as pessoas acham que eu escolhi esse nome, Anjo Rosa, de ser a Mari Anjo Rosa, mas na verdade foram tantas pessoas que me ajudam até hoje, que fizeram essa construção da Mari, que eu quis dividir essa esse apoio com tantas mulheres. Foi a partir daí que surgiu a comunidade Anjo Rosa, que é uma plataforma fora das redes sociais para realmente acolher, trocar informações, experiências com outras mulheres. Então, é uma comunidade, da comunidade Anjo Rosa, também um aplicativo. Então, qualquer pessoa pode entrar. Muitas pessoas falam, mas e quem tiver outro tipo de câncer? Eu falo, é para pacientes, são para familiares, é para curiosos. Então, qualquer pessoa realmente pode entrar na nossa comunidade. Foi a partir daí que surgiu a comunidade Anjo Rosa. Como é importante a gente ter um apoio, né? Eu não sei para você, eu descobri o meu câncer em janeiro de 22. Eu sempre tive a regularidade de fazer os meus exames, de mamografia, ultrassom anuais, sempre no mês de janeiro. Então, começou janeiro, a primeira coisa que eu faço é a minha mamografia e o meu ultrassom. E eu estava muito tranquila, porque eu tinha tido recentemente um diagnóstico de câncer de mama na família, e eu fui fazer o BRCA1 e o BRCA2 tinha dado negativo, atleta, com alimentação saudável, vida saudável, desencanei, vou fazer meu exame, papum. E aí veio o meu BIRADS 4, que foi um susto, né. Eu falei: "Mas como?", né. Eu cuidei, eu fiz tudo certinho, né, onde que eu errei? E eu comecei a olhar a minha jornada nos últimos meses e o meu corpo estava falando comigo. Primeiro, eu estava emagrecendo e uma mama emagrecia, a outra mama não emagrecia. Segundo, eu já vinha desde outubro com vontade de antecipar a minha mamografia. E aí, quando foi em dezembro, eu voltei de uma corrida, tirei o top, eu vi um machucadinho no bico do meu seio.
Quer dizer, o meu corpo me deu vários sinais de que tinha alguma coisa errada ali. Como foi com você? Como que você descobriu o seu diagnóstico? Nossa, Sara, eu falo que a descoberta é uma das fases mais difíceis. Se você me perguntar, Mari, de tudo que você passou, o que foi mais desesperador? E eu não tenho dúvidas de que o diagnóstico foi muito complicado. Então, a nossa história é muito parecida. Nós temos muitas coisas em comum. Nós, magras, né? Não temos fatores de risco que chamem atenção, como obesidade, pessoas que fumam, né? Que eu também não sou fumante. Sempre tive hábitos muito saudáveis, sempre dancei, fiz academia. Eu me importava muito com a minha saúde. Eu tinha esse olhar, as pessoas ainda perguntam, Mari, você sempre foi assim, tão atenta? E até hoje eu continuo igual. Acho que até um pouquinho pior, né? Porque a gente fica mais com mais medo e dando mais atenção realmente a esses sinais. Mas eu sempre fui muito preocupada. E eu tinha um hábito de fazer o autoconhecimento das mamas. Então, para quem não sabe, o autoconhecimento é o famoso autoexame. E eu gosto de frisar sobre autoconhecimento que não é um autoexame, a gente tem que mudar esse nome, na verdade. Porque o autoexame, ele não é um exame. Ele é o quê? Um autoconhecimento das mamas. E é isso que eu fazia todos os meses. Eu até vou te perguntar, vou fazer uma pergunta, um bate-bola. Se você tinha esse hábito de fazer o autoconhecimento ou você só fazia a mamografia? Eu fazia o autoconhecimento, mas eu já tinha feito uma cirurgia de quadrante na minha mama esquerda. Com 30 anos, eu precisei tirar o quadrante da mama esquerda, mas era um nódulo, benigno. Então eu tinha uma cicatriz muito grande. O que esse autoconhecimento, ele fica prejudicado pela cicatriz, e ali também, o que que eu tinha? Eu também tinha um cisto que ele era controlado, já há muitos anos na mamografia, porque eu sempre tive muitos cistos benignos, né. E o meu câncer, ele foi pego muito no começo, então dificilmente ele seria detectado num autoexame ou num autoconhecimento, como você está sugerindo aí para a gente renomear este processo. Quando, que nem o meu caso, eu senti, respondendo essa pergunta, eu descobri através do autoconhecimento das mamas. Então já era um nódulo palpável. O nódulo palpável, ele já tá grande para a gente sentir. Então, realmente, eu falo, Sara, eu levanto muito a bandeira do autoconhecimento, principalmente para as mulheres que têm menos de 40 anos. Porque o que acontece? Eu falo que tem que fazer sempre a vida inteira, né? Não só a mulher, os homens. Eu ensino para as minhas pequenas, né? Eu tenho duas filhas de 11 e 8 anos e eu as ensino a fazer o autoconhecimento. Eu falo do corpo inteiro. Qualquer pintinha, qualquer alteração na pele, conhecer o seu corpo, isso que é o mais importante. Então, e o que acontece? Muitas mulheres, elas fazem o autoconhecimento das mamas, não sentem nenhum nódulo e pensam: ah, eu não vou fazer os exames porque realmente eu não tenho nada. Não é bem assim. Então, a partir dos 40 anos, eu falo que é melhor para as mulheres porque elas têm mais acesso às mamografias, então é melhor. E essas mulheres com menos de 40 anos, que era o meu caso, o primeiro câncer que eu tive, que eu descobri, eu estava com 35 anos, Sara. Eu estava muito jovem. E é curioso que eu sentia que eu estava no auge da minha vida. Sabe quando você sente? E sempre quando eu falo isso, as pessoas elas me olham com uma carinha de nossa, porque é muito difícil sentir essa plenitude tão jovem. Mas era realmente o que eu sentia. Eu sentia que tudo que eu sonhei, tudo que eu sonhei eu havia alcançado, absolutamente tudo.
E aí, uma semana antes de eu fazer o autoconhecimento das mamas, eu conversei com meu marido, eu sentei na beira da cama com ele e falei assim: "Meu bem, se eu morresse hoje, eu morreria feliz". Aí ele olhou do nada, né, a Mari fala isso, ele me olhou e falou assim: "Nossa, Mari, que bom que você sente isso. Quer dizer que você é muito feliz, né, né, sente essa plenitude". E eu falei: Só que eu não tenho mais propósito na vida". Eu não tinha, Sara, eu não tinha mais sonhos. Eu sentia como se realmente tudo eu havia alcançado. Eu não conseguia imaginar mais felicidade ou alcançar mais objetivos do que eu já havia alcançado. E é muito interessante, porque é ironia do destino, é coincidência, não sei, mas exatamente uma semana depois, após essa conversa, eu descobri um nódulo na mama. E eu lembrei dessa conversa, eu falei: "Nossa, que coisa", né, de falar realmente que eu não sentia que tinha mais propósito na vida. E meu marido ainda falou: "Mari, você é tão jovem para não ter mais propósito", forte isso. Ele falou: "Procura alguma coisa, procura um propósito na sua vida". Eu falei: Difícil, né, a gente ter alguma coisa para você lutar, pra algo que você queira muito. Eu tinha as minhas meninas, que era o sonho da minha vida, profissionalmente eu estava muito feliz, então realmente foi um despertar para eu entender que eu tinha muito ainda a agregar nesse mundo e ajudar muitas pessoas. E foi realmente através do autoconhecimento. As 2 vezes que eu tive câncer, a primeira que foi in situ, foi um nódulo minimamente, ele era muito pequenininho. No início eu não precisei fazer químio nem rádio, que foi a primeira vez que eu tive. Eu fiz exame, fiz oncotype, realmente não precisava. E após 1 ano e meio desse primeiro diagnóstico, eu tive a recidiva. E eu descobri também através do autoconhecimento das mamas. Era uma quinta-feira, Sara, aqui em Santos, e na segunda-feira eu ia fazer a cirurgia para reconstrução do mamilo, porque eu não tinha, tirou na mastectomia, e eu fiquei sem o mamilo, eu tava bem, mas eu falei: "Ah, já passou um pouco da pandemia, daquela loucura, então tá na hora de fazer a reconstrução". Só que ao mesmo tempo, é curioso isso, ao mesmo tempo que eu queria fazer, eu estava com receio de fazer, e não era um medo de era uma sensação estranha. Meu médico falava: "Olha, vamos marcar para tal dia". Eu enrolava, meu marido ainda falou: "Mari, você quer mesmo fazer essa cirurgia?". E eu ainda estava nessa dúvida. Bom, quinta-feira antes, eu ia fazer na segunda-feira a cirurgia, numa quinta-feira antes da cirurgia, através do autoconhecimento das mamas, eu estava tomando banho, que é uma forma muito interessante de fazer esse autoconhecimento, muito importante. Eu estava palpando, do jeito que eu sempre fiz, e eu senti outro nódulo. E naquele momento, Sara, eu achei que fosse. Em nenhum momento eu pensei que fosse outro nódulo maligno, mas eu pensei que fosse realmente uma fibrose, alguma coisa, algum tecido cicatricial da cirurgia da mastectomia. Em nenhum momento eu falei: "Nossa, eu tô com câncer de novo". Até porque eu tinha uma vida muito saudável e eu continuei tendo essa vida saudável. Mas realmente não foi bem assim. Eu descobri nessa segunda o nódulo na palpação e quando eu fiz os exames apareceram mais 6 nódulos. Então eu tive uma doença multifocal. E depois eu descobri, né, depois que tira, que faz a cirurgia novamente, eram 3 nódulos in situ e 3 nódulos invasivos. Então foi realmente, eu falo que pipocou na mama mesmo que eu havia feito a mastectomia. Agora, para mim, o segundo diagnóstico foi pior que o primeiro, pegou mais forte, porque eu já tinha feito a mastectomia, eu fiz mastectomia das 2 mamas, Eu também. e eu não fiz a reconstrução, eu optei pela tatuagem 3D e ficou muito legal, né. Agora quando eu falei: "Bom, agora tá tudo em ordem, tô com a vida legal", eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira, voltando de férias e falando assim: "Agora eu vou ligar meu turbo e vou voar alto",
Aí veio o diagnóstico do câncer e como se ele fosse, assim, quase uma âncora me colocando no chão e me pedindo de voar. Aquilo pegou muito forte para mim, né, então foi muito ruim. Desculpa, quanto tempo depois do primeiro diagnóstico? Foi 1 ano e 10 meses depois. 1 ano e 9 meses, porque foi em outubro do ano passado e o primeiro diagnóstico foi em janeiro de 22. Então, janeiro de 22 e outubro de 23. E, de novo, eu fui fazer o exame para cumprir tabela. O médico tinha dito para mim: em outubro você sai de férias. Fui para Chicago, corri a maratona de Chicago, voltei, fui fazer os exames e aí estava de novo com uma recidiva. Na verdade, o meu caso foi como se uma célula oportunista tivesse sobrado lá da cirurgia e ela cresceu. E aí a cirurgia de novo e agora a radioterapia. A radioterapia para prevenir que eu tenha novos casos de câncer. Mas eu quero falar das coisas boas que a gente encontra aí, né? Que uma das coisas que sempre me manteve de pé no meu processo foi o otimismo. Né? Então, eu chego no hospital para fazer a radioterapia, eu dou risada, eu dou brincadeira, eu converso com as meninas, aí vem aquela máquina que roda à sua volta. A gente sabe que tem uma larga tecnologia em cima disso, mas eu falo que aquilo é tratamento espiritual, é quase um passe que eu tomo, porque eu chego ali, aquela máquina gira à minha volta, eu respiro fundo 3 vezes e aí as meninas falam: olha, acabou. Então, até uma amiga falou assim: é um passe espiritual com inteligência artificial associada, mas é o meu otimismo para esse processo, porque eu não tive, não estou tendo e não vou ter, porque falta muito pouco, nenhum efeito colateral em relação à radioterapia. E eu tive muito medo, foi o processo que eu tive mais medo de ter que passar, foi a radioterapia, porque todo mundo falava: ah, vai deformar a sua prótese, vai queimar a sua pele, vai te machucar, e eu ficava muito assustada com aquilo. Só que eu decidi que nada daquilo ia me pegar. Então, desde o primeiro dia, eu fui ali e falei: não, eu vou tirar de letra, como eu tirei tudo de letra até agora, e vai passar rápido. Se eu disser que eu não sinto um pouco de cansaço, eu estaria mentindo, mas eu sinto, eu tô com um pouco menos de energia, mas um pouco menos de energia é porque as minhas manhãs são no hospital e aí eu quero fazer tudo que eu faria num dia inteiro, eu quero fazer em meio período. Aí chega no final do dia, eu tô esgotada mesmo. Com certeza, eu falo que é exatamente isso. Eu tive, Sara, mesmo, na verdade, acho que efeito colateral, eu sentia muito cansaço na radioterapia, mas era um cansaço porque fazer radioterapia é intenso. É diferente da quimioterapia. É intenso, é diferente porque diariamente você precisa ir ao hospital. Então, muda isso. Eu falo isso para as nossas oncofriends. Eu pergunto: você está cansada porque você realmente sai completamente da sua rotina ou você está cansada porque você está sentindo o corpo diferente? Por exemplo, como eu moro em Santos, eu fiz o tratamento em São Paulo, eu ia e voltava todos os dias. Então eu chegava em Santos assim, acabada. Só que pegar a estrada é cansativo. Então tem todos esses fatores. E eu também não tive nenhum efeito na pele. Para falar que eu não tive nada, eu lembro os 2 últimos dias, eu fiz 16 sessões, eu senti uma coceirinha e aí eu comecei a coçar assim, bem de leve, que não pode, né, forçar a pele, não pode coçar. E aí eu lembro que ficou vermelhinho de eu coçar, de eu sentir a pele querer, né, eu estava sentindo, obviamente, e ainda perguntei para o médico: será que está fazendo o mesmo efeito essa radioterapia? Porque eu não estou sentindo nada. E ele: tá, Mari. Então, a importância também de fazer exatamente o que seu médico pede para fazer. Então, toda a preparação da pele antes, né, depois, de deixar também a pele super muito limpa para receber a radioterapia, né, esses raios, e depois de hidratar muito bem a pele, eu fazia tudo muito direitinho. Então, era 3, 4 vezes por dia, eu fazia. Eu já saía, Sara, eu fazia radioterapia, eu já ia eu ia falar pro quarto, pro trocador, Vestiário. pro vestiário, e já passava para já voltar para Santos com a pomada fazendo efeito, sabe? Então, eu também não tive nada
durante a radioterapia. Uns 2, 3 meses após o término da rádio, eu comecei a sentir a contratura da cápsula, né? Contratura capsular, que é muito comum acontecer, mas não é uma coisa que me incomode, assim, de falar, nossa, eu preciso trocar a prótese por causa disso. Realmente ela tá mais durinha e faz todo sentido, né? Não, acontece isso fisiologicamente. Isso é muito comum. O problema é quando começa realmente a incomodar a paciente. Mas eu falo, essa abertura, essa comunicação que a gente tem na comunidade e também do protagonismo, mostrar para o paciente que ele precisa falar com o médico, perguntar todas as dúvidas e realmente sair do consultório sabendo o caminho é muito melhor, né? Por exemplo, a gente está fazendo tudo direitinho porque a gente tem uma equipe muito boa de informação e de pessoas que nos cercam que a gente pode receber esse apoio, mas muitas pessoas não têm. Eu recebo muitas mensagens, Sara, de mulheres que os profissionais não falam sobre o que elas precisam usar, os cuidados que elas precisam ter. Então, realmente, a comunidade está ali para ter essa troca de experiência de mulheres que falam: olha, meu médico não falou nada, o que eu faço? Porque, infelizmente, nem todas as mulheres têm o acesso que a gente tem e a gente precisa realmente ajudá-las de alguma forma. Acho que através da rede social, através da comunidade, a gente consegue fazer isso, né? Através do seu canal. Então, é isso que realmente importa. O que nós somos sozinhos, né? Sozinhas. Eu tenho certeza que eu não sou nada, sabe? É muito apoio, eu falo que a Mari Rosa é a construção de muitas pessoas, porque é muito difícil até hoje, né? Eu hoje numa pós-menopausa aos 40 anos, sentindo todos os efeitos colaterais, me adaptando e lidando com essa nova realidade, realmente é muito complicado. Já era influenciadora antes do câncer? Ou o câncer te tornou influenciadora? Eu era influenciadora de vida, assim, não na internet. Eu falo que assim, eu sempre fui muito. Eu nunca tive vergonha, então eu tenho essa questão de falar, de resolver, de querer mudar, sabe? Isso eu sempre fui assim. A influência chegou de realmente rede social foi quando eu comecei, eu tive o câncer primeiro em 2020, 2021, que eu tive a recidiva, eu comecei a compartilhar um pouco o meu dia a dia, que eu comecei a fazer químio, e aí eu percebi as pessoas, elas queriam saber como é que era isso. E aí eu comecei a entender que a minha forma de passar era uma forma que acalmava as pessoas, porque da mesma forma como você diz, né, que você é muito positiva, que você coloca essa positividade no seu dia a dia, eu também tenho isso. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, as pessoas gostam quando eu falo o que está acontecendo, eu mostro de verdade. Eu sou a Mari, do mesmo jeito, se você me conhece na rede social, é o mesmo jeito fora das redes sociais. Eu sempre fui assim. Então, quando eu comecei a compartilhar, eu cresci muito rápido. E isso também me assustou na questão de, falei, nossa, como é que vai ser agora, né? Hoje eu me sinto, eu falo que eu sou uma famosa, é engraçado, é uma fama diferente que eu não fui famosa, né? Não sabia o que era isso antes, mas hoje é uma fama diferente na questão do carinho que eu recebo, sabe, Sara? Porque eu vou ao shopping, eu vou à praia, sempre alguém fala comigo e me pede um abraço, porque eu falo que o abraço cura, né? Esse amor, essa troca cura. Então, eu falo, gente, quando me encontrar, me dá um abraço, porque só. Então, por exemplo, quando eu não tô bem, eu falo a realidade, olha, eu não tô me sentindo muito bem. E eu explico formas de lidar com isso. Então, por exemplo, a minha família sabe que quando eu não tô bem, com esses efeitos da menopausa, nessa falta de hormônio que para mim é muito forte lidar com isso, eu aviso meus familiares, eu falo, olha, mãe, pai, pro meu marido,
para outras mulheres que não sabem como lidar com a família, não sabem como lidar com os parceiros. Então a gente acaba compartilhando lições que a gente, né, tem muito acesso, a gente tem muita informação, a gente acaba tendo esses privilégios com outras pessoas que não têm. Então realmente essa rede de apoio, essa comunidade é muito importante. E a partir daí que eu comecei a sentir como está sendo influenciar a vida das pessoas. E tem, obviamente, os dois lados. Eu tento ver a vida sempre pelo lado positivo. Então, o lado positivo, sem dúvida alguma, é o amor e o carinho que eu sinto. Então, as pessoas falam, você ajuda muitas pessoas. Eu falo, mas é que eu sou muito ajudada, mas é muito ajudada, né? E eu passo um pouquinho e eu recebo muito mais. Isso eu não tenho dúvidas. E tem um lado que eu falo que é difícil, que é só eu sumir um final de semana, que às vezes eu quero ficar quietinha, e aí meu WhatsApp começa a encher de mensagem, direct, assim, eu já até perdi, né, o controle, porque realmente é difícil manter o controle com tantas pessoas, mas aí eu sinto, falando, nossa, tem esse lado que é complicado um pouquinho da gente lidar, mas eu falo, gente, olha, eu tento avisar, porque comunicação é tudo, né, Sara? Final de semana tá tudo ótimo, só que eu só quero ficar mais quietinha. Mas aí muita gente não vê e começa a mandar mensagem, Mari, tá tudo bem? Mari, aparece, Mari. Ou também recebo muitas mensagens de mulheres que falam, nossa, eu acordo e já vou lá nos seus stories ver o que você colocou, o que você tá falando, só para me dá mais ânimo, incentivo, e aí com certeza é um combustível para a gente continuar, né? Isso é muito bom. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, né, que câncer é uma palavra que a gente tem que falar, tem que ser dita, porque eu venho de uma geração, né, sou uma geração depois da sua, né, eu tô com 56 anos, então, na minha época, as pessoas morriam de câncer. A minha tia morreu de câncer de mama aos 45 anos. Só que hoje ninguém mais precisa morrer de câncer. Câncer tem cura, tem tratamento. É claro, algumas pessoas vão morrer? Vão, mas antigamente a maioria das pessoas morriam. Então, nós temos tratamentos, tem muito trabalho aí para fazer. E uma coisa que eu acho muito legal quando você fala é quando as pessoas falam para você que elas também estão muito tristes, que está muito difícil, perguntam se você toma antidepressivo e você fala, olha, conversa com seu psiquiatra. Eu tenho uma amiga que também passou pelo câncer de mama e quando eu passei, ela me ligou e eu falei assim, não, eu estou ótima, o médico me deu um remedinho. Aí ela virou e falou assim, Sara, existem coisas na vida que a gente não passa de cara limpa. Da mesma forma como existe remédio para gripe, existe remédio para o câncer, existe remédio para Covid, o que seja, existe remédio para tristeza. E é a bengala que a gente precisa para passar esse momento. Então, eu tomo antidepressivo. Excelente, é um assunto extremamente importante da gente abordar aqui. Então, quando eu comecei a sentir que eu não estava me sentindo bem, no 2, 3 meses após o início do bloqueio hormonal. Então, eu comecei o bloqueio hormonal em janeiro, eu lembro, porque são coisas que a gente marca na nossa vida. Uns 3 meses depois, eu falei para o meu médico, eu já estava sentindo umas sensações muito ruins, que eu gosto de compartilhar isso porque eu me sentia frustrada de controlar o que eu não estava conseguindo controlar. Então, por exemplo, eu acordava já desanimada, eu acordava sem vontade de fazer
as coisas. O que mais me incomodava, Sara, é que eu me sentia irritada. Então, irritada com tudo e com todos. Até comigo. Eu falava que era um sentimento, dava vontade de fugir do meu corpo. E é muito ruim sentir isso. E na minha cabeça era assim, Mari, calma, calma, bora fazer atividade física. Atividade física é a solução. Bora voltar para dança, correr, pegar peso, que isso vai melhorar. Eu comecei a intensificar a atividade física e aí eu largava no meio do treino, eu largava tudo, porque eu não estava bem, eu não me sentia bem. Eu fui numa médica, falei para ele assim, nossa, eu quero, tô com vontade assim de matar um. Mas eu falei super sério. Aí ele me olhou e falou, nossa, Mari. Meu marido do lado, assim, olhando. Aí ele ainda brincou, falou assim: quando você matar um, a gente faz alguma coisa. Eu falei: não, é sério. Ele falou: não, é sério, pera lá. Se é sério, a gente precisa enxergar isso, olhar para isso com mais carinho. E aí passou um remedinho. Eu falei: é antidepressivo? Ele falou: é. Eu falei: então eu não vou tomar. Aí ele olhou e falou: e por que não vai? Falei, eu não preciso de antidepressivo. Por quê? É uma crença, Sara. Eu havia colocado essa crença na minha cabeça, que eu não precisava de antidepressivo, que eu conseguia, através de processos naturais, ficar bem sem antidepressivo, sem medicamento. Eu pensava, nossa, eu já tomo tanto remédio, fiz quimioterapia, já faço um bloqueio hormonal, mas agora o antidepressivo eu não preciso. Só que passaram-se alguns meses e aí eu comecei a perceber que se eu não tomasse, ia começar a piorar. Então, o insight que eu tive, a virada de chave, que foi muito importante e me marcou também muito, foi quando eu estava numa sexta-feira de manhã, estava deitada na cama e estava nos stories, assim, passando, vendo as pessoas que eu sigo, e tinha uma influenciadora, estava na Grécia, numa balada em cima da mesa, dançando, tomando espumante com as amigas, super feliz, alegre. E eu olhei aquela cena e pensei, nossa, ainda bem que não sou eu que tô lá. Ainda bem que eu tô aqui na minha cama, sexta-feira, ainda bem que sábado e domingo eu não vou sair. E aquele pensamento foi uma coisa tão. Foi um pensamento que na hora eu parei e pensei, nossa, mas eu não sou assim. Eu sou muito, sempre fui muito sociável, sempre gostei de gente, sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de sair, sabe, de socializar. Eu gosto disso, sempre gostei. É lógico que com o tempo a gente vai, né, ficando um pouquinho mais seletiva, faz parte, acho que da maturidade. Eu me sinto uma pessoa muito madura, independente da idade, porque realmente acho que tem fases da vida que a gente, né, começa a ser mais seletiva. Mas eu estava muito introspectiva. E naquele momento eu falei, não, essa não sou eu. Então eu vou começar a tomar um remedinho. Eu falo que foi a partir daquele momento, daquele stories, que eu senti, eu falei, nossa, eu vou olhar mais para mim. E como é importante da gente falar sobre isso, porque muitas mulheres têm a mesma crença que eu tinha. Tanto que foi uma sexta-feira que eu comecei a tomar o remédio e eu pensei, ah, eu não vou divulgar isso na rede social. Eu vou esperar ficar boa, ficar bem, super, né, já medicada, equilibrada, para depois contar esse processo que com certeza eu ia ajudar muitas pessoas. Mas naquele dia eu pensei, por que não falar o que está passando neste momento comigo? E aí eu abri os stories e comecei a falar, gente, vocês me veem sempre sorrindo, mas na verdade eu não estou bem. E comecei a falar que comecei a tomar remédio, todo esse processo. E foi tão bacana, Sara, porque eu falo que foi a virada de eu entender que é um tabu, continua sendo um tabu, que além de falar sobre câncer de mama, eu percebi que eu precisava falar também sobre saúde mental, sobre todo esse efeito, esses efeitos colaterais que a menopausa causa. Então foi bem bacana e hoje eu sou um ponto de esperança, porque realmente como eu consigo alcançar tantas pessoas, eu falo, olha,
conversa com o seu médico. Então as pessoas falam, mas o que que você toma? Mas é a quantidade, o nome do remédio. Eu falo, gente, é tão responsabilidade, né, da minha parte falar isso em rede social. Eu prefiro que eu mostre o que a Mari passou como profissional também, porque eu, como fisioterapeuta especializada em câncer de mama, consigo agregar e compartilhar muitos ensinamentos, mas eu falo que a Mari, paciente, ela precisa ser muito mais responsável. Então, eu falo para as mulheres: olha, vocês estão sentindo isso, estão sentindo aquilo? Conversa com o seu médico. E aí, Sarinha, eu recebo muitas mensagens de mulheres que falam, mas assim, são muitas, muitas que falam: olha, eu comecei a prestar atenção nisso, eu não sabia que o bloqueio hormonal causava isso, eu não sabia de tudo, de todas essas informações, e é isso que a gente precisa ser na vida das pessoas, né? Essa luz no quarto escuro, que eu gosto de falar como uma metáfora, né? O que é o quarto escuro? É o que a gente, quando a gente descobre, a gente entra num quarto escuro completamente minado, e esse quarto ele só vai, a janela vai se abrindo quando uma onco-friend, pessoas que passaram por essa jornada, ela começa a iluminar esse quarto. Então eu faço isso porque eu recebo muita luz. Também. Eu costumo dizer o seguinte, eu simplifico esse negócio dos nossos remedinhos, né, com um discurso muito simples. Se você não está conseguindo andar direito, ninguém tem preconceito de pegar uma bengala ou pegar uma muleta, e aquilo vai ser o seu apoio até que o seu corpo realmente recupere o equilíbrio novamente. Por que que quando a cabeça não está conseguindo andar direito, a gente não pode dar uma bengalinha para ela? Então, todos esses remédios que nos ajudam na nossa saúde mental são as nossas bengalinhas para um momento. E as pessoas precisam entender que algumas pessoas vão ter problemas que vão precisar tomar isso para sempre, e outras pessoas vão ter problemas que vão tomar isso por um período para conseguir passar. Uma coisa que você não sabe da minha vida, eu tive endometriose severa. E depois da minha primeira cirurgia de videolaparoscopia, para quem não sabe, endometriose é o endométrio que se desenvolve fora do útero, e isso dá dores assim alucinantes. E qual é o tratamento da endometriose? Bloqueio hormonal. E eu vejo você lá tomando as suas injeções de Zoladex, e eu lembro das minhas injeções de Zoladex, porque eu tomei Zoladex não por causa de um câncer, mas por causa da endometriose. E chegou uma hora que eu falei para o médico: "Eu não estou dando conta". Só que naquele tempo, o que que o médico fez? Ao invés dele me ajudar com um antidepressivo, eu falo, com um remedinho da felicidade, com a minha bengala, não, ele acatou o meu desejo de interromper o tratamento, né. Tinham 2 coisas, o SUS tinha já o Zoladex, o SUS fornece, não sei hoje, mas na época, 6 injeções, então eu podia tomar por 6 meses. E é uma injeção muito cara, ainda hoje é uma injeção muito cara, mas eu estou contando uma história de quase 30 anos, então era caríssima, e eu tomei mais 3. Então tinha a questão do custo do remédio para mim, que era pesado, mais o meu estado emocional, e aí eu já tinha tomado 9 meses, ao invés da gente tomar a decisão de tomar um antidepressivo, ele acabou suspendendo o tratamento. Certo ou errado, na época foi uma questão médica discutida, mas eu quero dizer que é muito duro. A Mari, ela coloca aquele gelzinho anestésico, eu tomava uma anestesia local na hora da aplicação. Eu tomava uma anestesia local e aí aplicava a injeçãozinha, porque só a injeção ali é impossível, é uma dor horrorosa. Mas é uma bengala. A gente precisa ter bengalas para a gente conseguir passar os momentos difíceis da vida da gente. Pode ser um amigo, pode ser uma onco-friend, pode ser um remedinho da felicidade, só que tem coisas que a gente não passa sozinho, e querer passar sozinho é só transformar o processo, que podia ser leve, numa jamanta pesada de carregar. É dividir a dor, é dividir, É. é compartilhar os sentimentos, porque realmente você consegue. Mas eu tô pensando aqui, você falou isso, é complicado, porque muitas pessoas, a rede de apoio acaba sendo muito pesada. Então, sempre que eu falo sobre isso, eu tenho um pouquinho de cuidado, porque realmente é muito fácil
para eu falar como é que as pessoas podem fazer, sendo que as pessoas não têm, muitas vezes, acesso, as pessoas não têm informação, não têm rede de apoio, e aí elas ficam realmente muito perdidas. Mas a gente consegue, através da internet hoje, consegue deixar muitas sementinhas, né? Como você mesma comentou da endometriose, imagina quantas mulheres passaram por isso, passam por isso e não sabem disso. É muito sobre o protagonismo do paciente, que eu tenho estudado bastante sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar a comunicação com o médico, para a gente ter mais qualidade de vida como paciente? Porque para os profissionais de saúde, Sara, é tão difícil quanto para o paciente. Eu digo, não dá para comparar, porque para o paciente realmente é difícil, porque ele quer que o médico resolva, mas o médico, muitas vezes, o profissional, não sabe como fazer isso, até porque nós somos a primeira geração de sobreviventes do câncer. Então, antigamente, o que acontecia? Tinha câncer, a pessoa morria. Hoje já existe, sim, né? Eu falo que é uma cura, existem vários tipos de cura. Você fala, não existe cura do câncer, mas tem muitas mulheres que já estão curadas, sim. E os médicos olham para a paciente e falam: meu Deus, e agora? E agora? Que a Mari e que outras oncofriends estão com 40 anos, eu vou dar o meu exemplo, numa menopausa induzida, sofrendo todos os efeitos, com vários traumas do câncer, né? Independente se fez quimio ou se não, se faz bloqueio hormonal ou não, porque é uma ferida, é uma sombra que está na nossa cabeça o tempo inteiro. Então, esse protagonismo do paciente é importante a gente passar e informar. O que a gente pode fazer? Como você pode informar de uma forma que empodere esse paciente para chegar e procurar lá no Instituto Vencer o Câncer pessoas que os ajudem, informações, ou no Oncoguia, ou eu não estou bem, a questão da autoestima, eu preciso de uma peruca, vou lá na Cabelegria. As pessoas elas precisam de muito mais informação e aprender a lidar com o diagnóstico, aprender a lidar com a rede de apoio e com os médicos. É uma geração que a gente está desmistificando, né, Sara? Eu acho que a sua geração, a minha, das minhas filhas, está nessa transição de mostrar que pode ser sim diferente, que a gente pode olhar para o paciente oncológico de uma forma diferente, não com pena, mas com muita compaixão, com muita amorosidade, que é a palavra que mais descreve o que eu sinto hoje com relação ao próximo. São muitos aprendizados, né? A gente pode fazer várias outras lives, outros podcasts para a gente, né, desenvolver isso, porque é uma construção. Eu queria ficar aqui horas conversando com você sobre isso, mas, chegando aqui perto do final do nosso episódio, né, acho que você citou algumas coisas, né. A Mari, ela enfrentou quimioterapia bravamente, né, ela assumiu que ia ficar careca, sem cabelo, e depois, agora que ela está deixando esse cabelinho crescer aí, uma gracinha super charmosa, né. No meu caso, quando eu tive a recidiva, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi pesquisa em relação à peruca. Eu tenho um cabelo grisalho, essa cor do cabelo é meu, ela é muito atípica, e aí eu descobri que se eu tivesse 15 centímetros de cabelo, que eu conseguiria fazer uma peruca do meu próprio cabelo, né. Eu falei, aquilo me tranquilizou, aquilo falou: "Bom, se eu tiver que fazer quimioterapia agora, tá limpo", porque para mim não era ok ficar sem cabelo, e tá ok não ser ok. Então a gente tem a Mari Anjo Rosa, a gente tem o Instituto Vencer o Câncer, lá no site do Instituto Vencer o Câncer, vocês vão encontrar literatura sobre todos os tipos de câncer. Gente, tem câncer que se você descobrir no começo, por exemplo, câncer de rim, muito provavelmente existem tipos de câncer que você vai lá, você faz uma cirurgia de um dia no hospital, vai embora para casa e está curado. Então a gente precisa tirar essa palavra
do lado ruim da vida e colocar do lado bom, porque hoje são poucas pessoas que têm experiências muito ruins. Então, é muito importante lembrar isso e é por isso que eu faço muita questão de dar esse alerta. Mari, conta para as pessoas onde elas acham aí a Mari Anjo Rosa, como que elas vão se conectar com você e como que elas podem continuar essa conversa deliciosa. Sinto muito, mas se você já não consegue atender as suas anjos rosas, agora você vai ter muito mais pessoas aí pedindo a sua ajuda, pedindo o seu apoio, e graças a Deus você tem hoje esse propósito de apoiar essas mulheres. Ai, que linda. Eu fundei a comunidade, né, Comunidade Anjo Rosa, como eu falei no início, é a nossa comunidade para pacientes, familiares, rede de apoio. Então é só entrar comunidadeanjorosa.com.br. No Instagram, TikTok, no YouTube é mari.anjorosa. Muitas pessoas, eu recebo muitos direct, então assim, são mais de 500 mensagens por dia que eu recebo só no Instagram. Eu não consigo, obviamente, dar conta de responder todo mundo, mas eu tento. 1 hora a 1 hora e meia por dia, eu só respondo mensagem, só conecto com as minhas OncoFriends. Mas a comunidade Anjo Rosa, eu pensei nisso. Falei, nossa, tanta gente me ajuda, por que essas OncoFriends Anjo Rosa não podem ajudar essas mulheres que não sabem como lidar? Ou simplesmente, não que não saibam, mas que queiram se conectar com pessoas que também passaram por isso. Então, é só entrar na comunidade, que é uma comunidade muito linda, falar que não é fácil. A gente sabe, né, Sara, que não é fácil. Só que a gente tem como controlar o que a gente sente. Então, tentar lidar. Uma coisa que me ajuda demais é a filosofia. Eu leio muito sobre estoicismo, então eu me sinto uma pessoa até muito forte. Eu pensei forte, eu falei, nossa, eu não vou falar que é forte porque eu não me sinto tão forte, mas eu acho que eu sou forte, sim. Porque eu leio muito sobre filosofia e eu passo isso muito para as minhas seguidoras. Eu falo, leia um pouco, coloca mais a vida, enxerga menos menos emoção e mais razão. Se você enxergar a vida dessa forma mais racional, vai ser mais fácil lidar com isso. Então, é uma dica que eu dou. E tem uma frase, Sara, se você me permitir terminar a fala, que é uma frase do Albert Einstein que para mim faz muito sentido. Eu gosto de compartilhar com todos que assistem. Ele fala o seguinte: só há 2 formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem. E a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. E é assim que eu vivo hoje, como se tudo na minha vida fosse um milagre. Essa conversa, todas as pessoas que estão nos assistindo agora, todos os momentos com as pessoas que eu não espero um final de semana para viver, ou para falar para uma pessoa querida que eu amo, que essa pessoa é muito importante para mim. Então, eu aprendi a enxergar os milagres da vida. E durante toda essa minha trajetória, eu falo que eu conheci as melhores pessoas do mundo. Então, de ter passado por isso e de ter enxergado essas pessoas, você faz parte de uma dessas pessoas, são pessoas muito especiais, que eu falo que são conexões de alma, não é mais uma conexão, não é só aqui, não é só quando a gente se encontra, é uma conexão de alma. É assim que eu me sinto quando eu falo com as nossas OncoFriends. Então, enxergar a vida e perceber esses pequenos milagres no dia a dia. E quero muito te agradecer de verdade. E eu tenho certeza que a gente vai marcar outras, porque foi uma delícia. Obrigada, Mari, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é tumultuada. Quero falar que a Mari está disponível também para palestras em empresas. Se vocês quiserem falar sobre o assunto câncer e quiserem aí toda a experiência da Mari nesse processo, fundando a comunidade Anjo Rosa, ela também está sempre disponível aí para dar esse apoio. Vai estar aí realmente abrilhantando aí vários eventos de empresas. Mari, obrigada de coração. Amei ter você aqui hoje e nós vamos deixar todos os contatos da Mari aqui no descritivo
desse episódio. E se você conhece alguém que está passando por esse momento difícil, indica esse episódio, indica a comunidade Anjo Rosa, porque lá ela vai encontrar uma mão amiga, porque às vezes é só uma mão que a gente precisa para passar esse momento. É isso. Obrigada.